Após os primeiros vídeos falando sobre quais são os tipos de asa delta, muita gente veio pedir pra gente falar sobre as asas brasileiras, mais precisamente as fabricadas pela Skyway, também conhecidas como asas do Sisão. E nesse vídeo eu vou falar justamente sobre isso. Fala meus amigos feitos pra voar, como é que vocês estão? O vídeo de hoje é uma edição especial para falar sobre as asas brasileiras, galera, basicamente as asas da Skyway, ou conhecidas também como as asas do nosso amigo Sisão, né? E neste vídeo eu vou tentar trazer o máximo de informações possíveis sobre isso, como a história da fábrica, como começou, quais foram os primeiros modelos, quais são os modelos atuais, enfim, tudo que você precisa saber. Então já vai deixando logo o teu like, se inscreve, compartilha e ativa o sininho da notificação para você ficar sabendo de tudo que a gente lançar. E agora, sem mais enrolação, bora pro vídeo! Para entender mais sobre a Skyway, precisamos primeiro conhecer a história de seu fundador. Por volta de 1986 a 1987, com 18 anos de idade, o Sisão teve seu primeiro contato com a asa delta, quando um amigo lhe convidou para um fim de semana numa feira em Anhembi. Esse primeiro contato foi com a asa da Air Sports, que imediatamente o deixou maravilhado. No dia seguinte, ele falou com esse amigo, e que já trabalhava na fábrica, para ver se conseguia um emprego para ele por lá. E dias depois, estava ele trabalhando na Air Sports, como ajudante de velaria. Por lá, ele aprendeu rápido sobre a fabricação, e no mesmo período, aprendeu a voar de verdade em uma asa delta. Seu tempo de ajudante de velaria durou cerca de 4 a 5 anos, até que se tornasse o veleiro oficial da fábrica, onde ficou outros 4 ou 5 anos. Após esse período, começaram a ter crises na empresa, a ponto da fábrica praticamente fechar as portas, e isso o afastou do ramo de asa delta por um tempo, assim como grande parte da equipe. Até que um dia, um de seus amigos que trabalhava com ele na Air Sports criou a fábrica Ascendentes e o convidou para lá, onde trabalhou praticamente a mesma equipe da Air Sports e com funções similares. Após cerca de 4 anos, o país passou pelo período político do Plano Collor, onde muitos bens da população foram confiscados, e isso impactou novamente a produção de asas e a vida do Sisão. Assim, ele saiu novamente do ramo do voo livre e foi trabalhar em uma fábrica de barracas, onde viu passar toda uma crise, e foram momentos realmente difíceis da vida dele. Nesse meio tempo, a antiga equipe da Air Sports estava bem dividida, até que outro de seus amigos, o Ale, montou uma oficina de asas, onde fazia a manutenção das asas. Daí o Ale chamou o Sisão para participar da equipe, que não hesitou nem um pouco em aceitar o convite, já que seu trabalho não estava nada bom e ele já planejava largá-lo. Enfim, foi a deixa perfeita. Após um tempo consertando asas, ele e o Ale observaram que não havia mais ninguém fabricando asas no Brasil, e eles tinham todo o know-how para isso. Então eles se planejaram, compraram os materiais e fizeram seu primeiro protótipo de asa delta, o modelo chamado Fly, e seu lançamento foi um verdadeiro sucesso. Então eles voltaram a fabricar as asas por um bom tempo. Aí, para variar, outra crise, o que acabou tornando sua relação com a do Ale um pouco menos amistosa, levando-o a sair da oficina. Após sua saída, já com a grana no bolso, ele lembrou que seu pai tinha um terreno vazio. Aí ele conversou com seu pai a fim de construir um galpão para ele trabalhar as suas asas. E seu pai cedeu. Então ele pegou esse dinheiro e construiu seu galpão. E assim nasceu a Skyway, já no ano de 2000. Como ele já era conhecido no ramo, não demorou muito até que os clientes aparecessem para fazer as manutenções de suas asas, e logo ele começou a produzir também suas próprias asas. O modelo, a princípio, era bem parecido com a de suas antecessoras e concorrentes, a asa Brisa, mas não se manteve igual por muito tempo. Logo ele fez melhorias na asa, a fim de aprimorar seu comando e acabamento, para deixar a asa mais macia e fácil de manobrar, mas sem perder seu desempenho, contudo também sem aumentá-lo, já que de acordo com ele, a asa de média não tem como melhorar a sua performance, pois a intenção dela é ser uma asa fácil e não uma asa de alto desempenho. Ao longo do tempo, alguns modelos foram desenvolvidos pela Skyway, como a Urubu, a Sky e a Calypso. Hoje em dia, no site oficial da empresa, encontramos disponíveis apenas as Sky e Calypso, e logo falarei mais sobre elas por aqui. A Skyway não tem por objetivo competir com asas produzidas fora do Brasil, que apesar de terem um acabamento um pouco melhor, são muito mais caras que as brasileiras, tornando assim inviável para o piloto médio adquiri-las no lugar das brasileiras, que custo-benefício são muito mais vantajosas. Uma curiosidade que vale a pena citar é que a maioria das asas produzidas pela Skyway é testada pelo próprio Sisão, o que é bem bacana, pois o cliente sente a sensação de segurança e confiança maior com relação à asa, já que foi testada pelo próprio dono. E falando sobre as especificações técnicas das asas, em nosso primeiro exemplo temos a asa Sky.
Essa asa é considerada uma asa de média performance e pano simples, ou pano único. Ela é bastante segura e indicada para iniciantes. De acordo com seu fabricante, ela foi usada na formação da grande maioria dos pilotos de voo livre aqui no Brasil. Essa asa tem como características principais a grande segurança, ser uma asa fácil de decolar, fácil de pousar e extremamente macia durante o voo. Essa asa tem 3 versões diferentes: a Sky 150, indicada para pilotos com peso entre 45 e 55 kg, a Sky 170, para pilotos com peso entre 55 e 87 kg, e a Sky 195, por fim, para pilotos com peso entre 87 e 125 kg. Sua velocidade máxima gira em torno dos 65 a 70 km por hora. Sua velocidade melhor de planeio é de 38 km por hora, e sua velocidade de stall é de 22 km por hora. Sua proporção de queda, também chamada de planeio, é de 1 para 8, de acordo com o fabricante. Em nosso segundo exemplo, temos a asa Calypso. Essa asa também é considerada de média performance, porém, diferente da Sky, ela é composta por 60% em pano duplo, o que confere o melhor planeio e penetração aerodinâmica. Assim como a Sky, ela também é uma asa que o fabricante prezou por segurança, estabilidade e ser uma asa macia, conferindo facilidade em decolagem e pouso. Essa asa também é ideal para pilotos iniciantes e para aqueles que desejam voar por lazer, sem se preocupar muito com grandes performances esportivas. Essa asa tem apenas uma versão em seu site oficial, que é a Calypso 165, que é indicada para pilotos com peso entre 60 e 85 kg. Sua velocidade máxima é de 72 km por hora, sua melhor velocidade de planeio é de 43 km por hora, e sua velocidade de stall também é de 22 km por hora. Sua proporção de queda, ou planeio, é de 1 para 9 de acordo com seu fabricante. E agora vamos para alguns depoimentos de quem já voou no Skyway. Olá pessoal, meu nome é Danilo, eu tenho 60 anos de idade, eu voo há aproximadamente 35 anos, comecei a voar lá na década de 80 e hoje estou voando com uma asa de pano simples, né, uma Sky, devido principalmente à praticidade da asa, muito fácil de montar, de desmontar, leve para carregar. Manutenção é barata, a asa também, em comparação com as importadas, é bem mais barata, mas além disso, realmente o principal é a facilidade de decolagem e de pouso, né? Uma asa que me deixa seguro para fazer cross, para fazer voo de distância, porque eu consigo pousar em pousos bem menores do que eu conseguiria pousar com uma asa careca, né? Com uma asa mais rápida, uma asa mais avançada. E é isso. Indico a Sky para as pessoas que querem fazer um voo de diversão. É uma asa muito divertida de voar. Oi, boa tarde pessoal. Me chamo Rodolfo Lima, falo da cidade de Caraguatatuba, de São Paulo. Tenho 34 anos, já tem 2 anos que eu estou no voo livre. Vou com essa Sky 170, feita pelo Xizão. E vamos tentar mais um voinho. A asinha é muito boa, asa de média, recomendo, muito boa. É uma asinha super macia, o planeio dela é muito bom. Uma asa de pano simples com King. É isso aí pessoal, recomendo, é uma asa tranquila. Valeu Xizão, obrigado. Bom dia a todos. Hola, mi nombre es Luis Carlos Jacobsen, tengo 56 años y tengo más de 20 años volando en cometas interrumpidos. Y justamente para regresar al vuelo con una ala muy segura y muy fácil de volar y de despegar, de velocidad de aterrizaje, pues elegí la Sky brasilera, que además es una cometa que ofrece unas ventajas de relación precio-calidad inmemorables, y por eso pues me permitió ir también a Brasil a conocer sus sitios de vuelo y a descubrir gente increíble y a quedar enamorado del vuelo en ese país. Entonces decidí volverme el representante de esa marca. ¿Por qué? Porque siento que es una ala que vuela muy suave, aterriza muy fácil, es una cometa que se enreda en la termal, es una cometa perfecta para iniciarse en el vuelo o para regresar a volar los que queremos tener una experiencia de vuelo mucho más sencilla ahora, ¿no? Me encanta su fabricante,
Me encanta el cariño y la dedicación con la que fabrica las alas. Y me encanta todo lo que rodea esa fábrica de Skywings de Vuelo Libre de Sisal. Feliz de intentar promover sus alas y viajar a Brasil a recogerlas con los clientes y volar más en Brasil. Gracias. Olá, meu nome é Gé, tenho 43 anos. Eu comecei a voar em 2004, há 18 anos atrás, mas no meio eu parei um bom tempo, portanto eu devo ter uns 8 anos de voo livre. Atualmente eu tenho uma asa Yutu 160 e uma outra asa Skyway 190. Eu gosto de voar de asa delta, porque diferentemente de como alguns podem pensar sobre um esporte considerado radical para sentir adrenalina, no meu caso eu gosto de voar porque durante o momento de voo é um momento relativamente de paz, relativamente um momento de relaxamento, é quase uma terapia para mim. E um outro motivo também que eu gosto de voar é que finais de semana me obriga e me permite sair da cidade, viajar, pegar a estrada, subir a serra, conhecer outra cidade. Então tudo isso também é um pacote de relaxamento para mim. E aí pessoal, o que vocês acharam da Skyway? Essa fabricante 100% brasileira? Você já voou em alguma dessas asas? Comenta aqui embaixo. E comenta também alguma outra sugestão de vídeo que vocês gostariam de ver aqui no canal. E galera, antes de encerrar esse vídeo, eu gostaria de agradecer a todos que estão participando aqui. Queria agradecer ao Érico, que está aqui praticamente desde o primeiro vídeo. Agradecer em especial nesse vídeo aqui ao Denilson, que ajudou bastante a gente, galera. O canal dele Eu Tenho Asas, vale a pena dar uma olhada lá. Denilson, muito obrigado, meu amigo. Queria agradecer a todos vocês também que estão aqui participando, que estão curtindo, que estão compartilhando o vídeo, interagindo. Inclusive pedir para vocês se inscreverem se ainda não se inscreveram. Comentar aqui embaixo sugestão de vídeo, interajam, galera. Podem ficar à vontade aí nos comentários. E é isso aí. E agora eu vou indo, valeu, até mais. Fui!